Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar início ao capítulo 6 do nosso livro, capítulo 6 do módulo 2, e a gente vai falar sobre a classificação dos vegetais, certo? E nós temos como introdução o seguinte texto: medindo apenas alguns milímetros ou dezenas de metros de altura, encontradas na água, no solo ou sobre outros componentes do ambiente, apresentando uma organização complexa ou apenas algumas estruturas, assim são as plantas, diversas e variadas. E como estudar as milhares de espécies de vegetais existentes na Terra? Bom, podemos começar organizando-as em grupo. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Livro, página 240, do capítulo 6, módulo 2. E a gente vai começar a falar sobre a diversidade desses vegetais, tá? E aí nós temos uma imagem do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? E aí o que vem? Mostrado na fotografia, o Jardim Botânico, ele foi criado em 1808 por Dom João VI, que queria um local para cultivo de plantas, originárias de outros lugares do mundo, como noz moscada, canela, baunilha e pimenta. Atualmente, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, bem como outros jardins espalhados pelo mundo, é um espaço protegido que apresenta uma ampla coleção de diversidades de espécies de plantas vivas. Nesse local, também são realizados estudos científicos e atividades de educação ambiental que contribuem com a conservação vegetal, certo? Então, assim, o Brasil, ele é o país com maior biodiversidade do mundo, ou seja, o que apresenta maior variedade de espécies de seres vivos. Para que seja possível conhecer e estudar essa diversidade de espécies vegetais, por exemplo, é preciso catalogar, essas espécies. E o que é catalogar, tia? Catalogar é o quê? Cadastrar, ordenar, relacionar em um catálogo, qualificar, classificar, certo? Então, assim, a catalogação de espécies vegetais brasileira teve início com o naturalista alemão Carl Martius. Ele viajou pelo Brasil, realizando estudos sobre a natureza, em especial sobre os vegetais. E desse estudo resultou o famoso livro Flora Brasiliensis, do qual 4 páginas foram apresentadas na abertura desse capítulo, tá? E aí tem aqui um pequeno texto, onde resume a importância desse trabalho. E a tia pede que vocês leiam, tá certo? Bom, dando continuidade, a diversidade de vegetais da Terra é enorme. Isso nós já sabemos, né? E já comentamos aqui. Porém, para que se facilite o estudo sobre toda essa diversidade, os vegetais eles foram agrupados de acordo com algumas características, como a presença de vasos condutores, flores, frutos e sementes. E aqui, página 241, nós temos um esquema, tá? Onde os grupos vegetais eles são classificados com bases nessas características que a tia acabou de citar para vocês. Então, nós temos aqui plantas sem vasos condutores e com vasos condutores, tá? Então, vamos lá. Sem vasos condutores, nós temos as briófitas. Com vasos condutores sem sementes, nós temos as pteritrófitas. Com vasos condutores e com sementes, sem flores e sem frutos, nós temos as gimnospermas. Com vasos condutores, com sementes, com flores e frutos, nós temos as angiopermas, tá? E aí nós vamos estudar cada uma dessas classificações, tá certo? Esse esquema de classificação, além de facilitar a identificação dos vegetais, ele também contribui para quê?
para a compreensão da evolução dos seres vivos, tá? E a partir de agora a gente vai estudar cada um desses grupos de vegetais que a tia citou para vocês, tá certo? Pronto. Começaremos falando das briófitas, tá? Então, assim, as briófitas, elas representam a passagem do ambiente aquático para o terrestre. Elas apresentam algumas características que evitam perda excessiva de água para o ambiente, mas ainda dependem de água para se reproduzir. Por isso, geralmente, as briófitas elas são encontradas em ambientes úmidos ou próximos a corpos de água, tá? Na maioria das briófitas, os gametas masculinos e femininos são produzidos em indivíduos diferentes, no interior de estruturas chamadas gametangêsios, que protegem as células reprodutivas. Além disso, gente, as briófitas, elas não apresentam vasos condutores, como a tia já havia falado para vocês, tá? E como consequência em geral, o transporte de substâncias nesses vegetais é feito de célula a célula, o que limita o tamanho desses seres vivos. Durante o ciclo de vida, essas briófitas, elas apresentam duas formas bem distintas: o gametofito e o esporitofito. E aí a gente vai ver aqui um exemplo a seguir, página 242, acompanhem comigo. Nós temos a representação da estrutura de um musgo. E aí a gente vê, ó, nós temos a forma de esporifito, vive sobre o gametofito, no qual geralmente depende para sua nutrição. O esporofito está presente apenas durante a fase assexuada do ciclo de vida de uma briófita. E aí nós temos o gametofito. Das briófitas não apresentam folhas, caules e raízes, como os outros vegetais. No entanto, possuem os filóides, os cauloides e os rizoides, que são estruturas que desempenham papéis semelhantes aos das folhas, caules e raízes, respectivamente. Na extremidade, há uma estrutura denominada gametángio, onde ocorre a produção de gametas. Nós temos a cápsula, que é a estrutura responsável pela formação dos esporos. Temos a haste, que sustenta essa cápsula. Filóide, que realiza a fotossíntese e a absorção de água e sais minerais. Cauloide, que realiza a fotossíntese e a absorção de água e sais minerais, além de sustentar outras partes do vegetal. E rizoide, que fixa o vegetal no substrato e não realiza fotossíntese, nem a absorção de água e sais minerais. As briófitas, gente, assim como os demais grupos de plantas que a gente vai estudar no decorrer desse capítulo, apresentam reprodução com alternância de gerações. Que é isso, né? Ou seja, durante uma fase de vida, ocorre a produção de esporos e na outra, a produção de gametas. Assim, esses vegetais eles apresentam duas formas distintas em seu ciclo de vida. O gametofito, que é o produtor de gametas, e o esporofito, que é o produtor de esporos. E aí, nós vamos falar agora sobre a reprodução dessas briófitas, tá? Página 243, acompanhem comigo aqui o esquema que nós vamos ter. Ó, diferentemente dos demais grupos de plantas, nas briófitas, gente, o gametofito, é a fase dominante, ou seja, que corresponde ao vegetal em si. O esporofito, por sua vez, é menor que o gametofito e depende nutricionalmente dele, sendo observado apenas em parte do ciclo de vida das briófitas. Então, nós temos aqui o esquema abaixo, que representa o ciclo de vida de um musgo. Destacando sua reprodução, as demais briófitas apresentam um ciclo de vida semelhante. Então, vamos lá, ó.
Vamos seguir a ordem da numeração aqui nessa representação. Acompanhem comigo. Nós temos aqui no 1. No gametángio feminino, ocorre a formação da oosfera, certo? No 2, no gametágio masculino, ocorre a formação dos anterozoides. 3, os anterozoides se movem por meio da água até a oosfera. 4, o anterozoide se une à oosfera, originando um zigoto. No 5, o zigoto ele se desenvolve e dá origem ao embrião. 6, o embrião origina um esporifito que permanece sobre o gametofito. 7, na cápsula do esporofito ocorre a formação de esporos, que são liberados no ambiente. 8, ao encontrar as condições adequadas, os esporos se desenvolvem, dando origem a gametofitos femininos ou masculinos. Então, assim ocorre o ciclo de vida de um musgo, tá? O ciclo de vida apresentado acima, na verdade, envolve a reprodução sexuada, ou seja, com a participação de gametas. Algumas briófitas também podem se reproduzir assexualmente por meio de fragmentação. Nesse processo, pequenos fragmentos originam novos indivíduos sem a participação de gametas, tá? E aí nós vimos as briófitas. Nós vamos falar separadamente de cada uma dessas classificações para que não se confunda aí, porque os nomes também são um pouquinho complicados. Então, a tia pediu que vocês fizessem uma atividadezinha da página 249 e 250, tá? Vocês vão responder essa atividade. Se tiverem alguma dúvida, vocês leiam ainda o que a tia não explicou. Porém, a tia vai explicar passo a passo. Então, a gente viu agora as briófitas. Na próxima aula, a gente corrige e a gente vê as pteritrófitas, tá? Vamos com calma, passo a passo, certo? Então, é isso. Nossa aula de hoje a gente explicou sobre as briófitas. Vocês vão realizar a atividade, me enviar. Próxima aula a gente corrige e dá continuidade, tá bom? Então, grande beijo pra vocês, bons estudos e um ótimo final de semana.